Respiração curta. O peito aperta. Pensamentos em fila, empurrando-se uns aos outros. Você tenta focar. A cabeça te puxa de volta. É como se houvesse um ruído constante por trás de tudo. Ansiedade é isso. A sensação de que algo dentro de você corre, mesmo quando lá fora tudo está parado. É o medo de perder o controle. É a mente como um mar agitado que insiste em se erguer em ondas, mesmo quando você só queria água calma. Hoje, vamos mudar a forma de navegar, sem promessas absolutas, sem milagre. A proposta é simples e poderosa. Aprender como a filosofia estoica pode reduzir o caos, reprogramar o olhar e transformar a ansiedade em serenidade ativa. Não fingir que a tempestade não existe. Aprender a posicionar as velas. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Essa frase é uma chave. Ela não nega a dor, não apaga o problema. Ela acende uma lanterna onde normalmente só há sombra. O modo como interpretamos o que acontece. Mente como um mar. Pense O vento são os eventos imprevisíveis, as ondas, as emoções, fortes e legítimas. Mas o leme é seu. Ansiedade cresce quando esquecemos do leme e nos entregamos à corrente. Serenidade nasce quando lembramos que é possível segurar, nem que seja com as duas mãos tremendo, e ajustar 1 grau por vez. Visualize, você no convés, madrugada fria, respiração visível no ar. A água bate no casco. O instinto é correr, apertar tudo, dar ordens confusas. Mas o barco é um gesto pequeno, consciente, repetido. Mãos no leme, alinhar-se com o norte, olhar o horizonte, inspirar. Filósofos como Marco Aurélio e Sêneca treinaram essa resposta interna. Observar antes de reagir, nomear antes de julgar, escolher antes de se entregar. Não é negar a emoção, é escolher o que fazer com ela. Então, primeiro passo, sem jargões, sem complicações. Observe a onda chegando. Diga mentalmente, ansiedade. Só isso. Dar nome transforma. Questione o enredo automático. Fato ou é interpretação? Ajuste 1 grau do leme. O que está sob meu controle agora? Respiração, postura, o próximo ato. Enquanto você faz isso, algo discreto acontece. O mar não some, mas a água deixa de invadir o peito. Você cria centímetros de ar. Centímetros viram espaço. Espaço vira escolha. E escolha é poder. Talvez, até aqui, tudo o que você conhecia era o impulso, acreditar no primeiro pensamento, seguir a primeira sensação, vestir a primeira história que a mente oferecia. Hoje, a proposta é outra, trocar velocidade por clareza. Em vez de correr na névoa, caminhar firme com uma lanterna pequena, mas acesa. Há um gesto simples que inaugura esse caminho, um gesto que cabe em qualquer lugar. Ônibus cheio, quarto escuro, fila longa, manhã silenciosa. Um gesto que, repetido, reprograma a forma como o mar interno responde ao vento. Coloque a mão sobre o peito, sinta o peso real da sua presença e... Você já reparou como é impossível descansar em uma casa bagunçada? Cada objeto fora do lugar rouba um pouco da sua atenção, mesmo que você não perceba. A mente ansiosa é exatamente assim. Um cômodo onde pensamentos, lembranças e preocupações se acumulam sem ordem. Você acorda e a cabeça já começa a listar tudo o que pode dar errado. Enquanto tenta focar em algo simples, uma voz interna pergunta: e se eu não conseguir? Outra responde: você devia estar mais à frente. E assim o dia começa. Antes mesmo do corpo sair da cama, a mente já está exausta. O estoicismo ensina que não há clareza sem ordem interna. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto vai. O caos mental faz com que qualquer sopro de vento pareça uma tempestade. Por isso, o primeiro exercício de serenidade é organizar o que se passa dentro de você. Pense na sua mente como uma casa.
Durante anos, você deixou pensamentos entrarem e ficarem ali, memórias que não servem mais, preocupações que ainda não aconteceram, críticas antigas, medos que não se confirmaram. Eles ocupam espaço, fazem ruído, e quando você tenta meditar ou dormir, é como tentar relaxar em meio à bagunça. Os estoicos praticavam algo simples e poderoso: o exame diário. Antes de dormir, refletiam sobre o dia, o que fizeram bem, o que poderiam melhorar, o que não valia a pena carregar para o amanhã. Era uma forma de varrer o chão da mente antes do descanso. Você pode fazer o mesmo. Pegue um papel e escreva tudo o que está girando na sua cabeça agora. Não edite. Não tente ser lógico. Tire os pensamentos do invisível. Quando eles saem da cabeça e ganham forma, o caos diminui. Você percebe que muitos medos são só ideias soltas, não ameaças reais. E então, olhe para o que escreveu como um observador. Pergunte: o que disso está sob meu controle? Essa é a linha divisória que Marco Aurélio usava todos os dias para separar o que merecia sua energia e o que merecia apenas aceitação. O que você pode controlar, organiza. O que não pode, liberta. A limpeza mental é um ato de coragem, porque para pôr ordem dentro de si é preciso encarar o que estava escondido no fundo do quarto: culpas, frustrações, a voz do medo. Mas quanto mais luz você acende, menos sombras restam. Quando a mente se organiza, o corpo também descansa. A respiração se alonga, o peito se expande, o olhar volta a enxergar com nitidez. E nesse instante, você percebe algo que muda tudo. A calma não é a ausência de pensamentos. É a consciência de quais merecem permanecer. Feche os olhos por um momento. Sinta o peso das ideias diminuindo. Porque o próximo passo, o que vem agora, não será sobre o que você pensa, mas sobre como o corpo sente o que a mente cria. Há dias em que a cabeça parece leve, mas o corpo pesa. O ombro endurece, o estômago se fecha, a respiração encurta. É o corpo dizendo o que a mente ainda não teve coragem de admitir. A ansiedade não vive apenas nos pensamentos. Ela mora nos músculos, na postura, no ritmo do coração. E para os estoicos, compreender isso era essencial. Eles acreditavam que a sabedoria não era só um exercício mental, mas também um treino físico da presença. Epicteto lembrava seus alunos de algo simples e profundo: nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. E dominar-se começa pelo corpo. Pense nisso. Quantas vezes você tenta se acalmar pensando mais e acaba pior? O segredo não está em pensar mais, mas em sentir melhor. Porque o corpo é o espelho da mente, e ele reflete tudo o que você ainda tenta esconder. Quando a tensão chega, não lute contra ela. Observe onde ela se instala: no peito, na garganta, nas costas. Feche os olhos e pergunte: o que este peso está tentando me dizer? Essa pausa transforma o desconforto em diálogo. O corpo deixa de ser inimigo e se torna mensageiro. Os estoicos sabiam disso há séculos. Marco Aurélio, o imperador que escrevia para suportar o fardo de governar, meditava em silêncio sobre o próprio corpo. Treinava respiração e postura antes das batalhas, porque entendia que a mente se acalma quando o corpo se alinha. A próxima vez que sentir a ansiedade te invadindo, experimente um gesto antigo e poderoso. Pare, endireite a coluna, levante o queixo e inspire profundamente pelo nariz. Sinta o ar preencher os pulmões, empurrar o peito para frente e depois saia devagar pela boca. Esse movimento simples envia uma mensagem direta ao cérebro: estou seguro. E segurança é o primeiro passo para a clareza. A respiração consciente é o elo entre o pensamento e o corpo. Ela cria um intervalo, um pequeno espaço entre o impulso e a ação. E é nesse espaço que o domínio começa. Não é preciso horas de meditação, nem técnicas complexas. A prática estoica é prática do cotidiano, é respirar fundo antes de responder, relaxar o maxilar antes de reagir,
reerguer o corpo quando a mente quer se encolher. Cada gesto físico é uma afirmação silenciosa de presença. Quando você endireita a postura, o corpo sussurra para o cérebro: eu estou aqui, não me rendi. E o cérebro acredita. A serenidade começa a ganhar forma quando o corpo e a mente deixam de lutar um contra o outro. E quando isso acontece, surge algo novo, um tipo de silêncio que não é vazio, mas força. Porque o próximo passo não será apenas respirar, será aprender a escolher o que entra e o que fica dentro da sua mente. Imagine sua mente como um jardim. Cada palavra, cada imagem, cada conversa é uma semente. Algumas florescem em serenidade, outras em ruído e medo. E mesmo que você não perceba, todos os dias está regando algo com o que ouve, vê e repete para si mesmo. A ansiedade cresce no terreno do excesso. Muitas vozes, muitas opiniões, muitas notificações. O mundo moderno transformou o silêncio em luxo. Mas para os estoicos, o silêncio sempre foi uma disciplina essencial, porque o que entra na mente molda o que sai dela. Sêneca escreveu: a alma torna-se igual ao que contempla. Em outras palavras, você se torna semelhante ao que consome. Repare nas conversas que preenchem o seu dia, nas músicas, nos vídeos, nas pessoas ao seu redor. Tudo isso é alimento mental. E como qualquer dieta, se for feita de excesso e desordem, traz peso, lentidão e desequilíbrio. O pensamento positivo, no sentido estoico, não é fingir alegria, é escolher o alimento certo. É deixar de consumir tudo o que aparece e começar a selecionar o que fortalece o espírito. Quando você passa horas lendo notícias que só geram medo, a mente interpreta o mundo como ameaça. Quando vive cercado de reclamações, começa a repetir o mesmo padrão. Mas se começa o dia lendo uma reflexão de Marco Aurélio, o tom muda, porque o primeiro pensamento da manhã define a direção do vento interno. O que você cultiva, cresce. Se cultiva a dúvida cria raízes. Se cultiva presença, a calma floresce. E nenhuma mudança é mais poderosa do que essa. Aprender a proteger seu jardim interior. Os estoicos não fugiam do mundo, mas limitavam o acesso do mundo à sua mente. Eles escolhiam suas leituras, seus mestres, suas palavras. Sabiam que não se constrói uma mente tranquila em um ambiente que grita. Pense nisso. Quantas vezes você sente cansaço não físico, mas mental? Não é o corpo que está exausto, é o excesso de estímulos, de opiniões, de comparações. O descanso que você busca talvez não esteja em dormir mais, mas em consumir menos. Faça uma pausa. Observe o que está entrando pela sua mente agora. É ruído ou é sabedoria? É distração ou é direção? A cada escolha consciente de silêncio, você poda o que é inútil. E onde o ruído morre, nasce clareza. Os estoicos chamariam isso de higiene mental, um cuidado diário, simples e profundo. Porque o que você permite entrar hoje se tornará a sua voz amanhã. E é essa voz, silenciosa e constante, que define o tom dos seus pensamentos. Então respire e olhe ao redor. A mente é um jardim, mas o que você planta nela define o que floresce dentro de você. E às vezes, o próximo passo não é plantar mais, é aprender a podar com sabedoria. No capítulo anterior, falamos sobre o jardim invisível da mente, sobre como o que você cultiva em silêncio acaba moldando seus pensamentos. Mas há outro tipo de linguagem silenciosa, mais antiga e mais poderosa, a linguagem do corpo. O corpo fala antes que a mente perceba. Ele revela o que você sente, mesmo quando tenta disfarçar. Os ombros caídos dizem, estou cansado. A respiração curta diz, estou com medo. E quando o corpo se entrega, a mente segue. Os estoicos compreendiam isso com clareza. Marco Aurélio treinava diariamente a postura e o movimento. Não por vaidade, mas porque sabia que a disciplina física fortalece o espírito.
A mente e o corpo não são rivais, são aliados em constante diálogo. Quando você se curva diante das dificuldades, o corpo envia uma mensagem ao cérebro: estou vencido. E o cérebro acredita, mas quando você se ergue, abre o peito e respira fundo, mesmo sem sentir coragem, essa simples atitude física já começa a reescrever o estado mental. O corpo ensina à mente que ainda há controle. Observe, agora sua postura. Como está o seu corpo neste momento? Contraído, tenso, encolhido? Experimente endireitar a coluna, alinhar a respiração e soltar o maxilar. Perceba como um gesto tão pequeno muda imediatamente a forma como você se sente. Essa é a força do que Marco Aurélio chamava de presença no agora. O domínio da mente começa com o domínio do corpo. Não se trata de negar o desconforto, mas de responder a ele com consciência. Sêneca dizia que o verdadeiro sábio é aquele que permanece ereto, mesmo quando tudo à sua volta desaba. Essa firmeza não é rigidez, é estabilidade, é a força tranquila de quem sabe que a tempestade não pode abalar o que está ancorado dentro. Você não precisa esperar se sentir confiante para se portar com confiança. O corpo pode ser o primeiro passo da coragem. Quando a mente estiver confusa, pare de discutir com os pensamentos. Respire, levante-se, mova-se. Caminhar com propósito é uma forma de organizar o caos. Nos momentos de ansiedade, pratique o seguinte: postura firme, respiração lenta, olhar elevado. Esses 3 gestos dizem ao seu cérebro: eu estou aqui, eu decido como reagir. E essa decisão é o início do autocontrole. Porque o domínio não começa com grandes teorias. Ele começa com o simples ato de ficar de pé diante do próprio medo. E quando você se mantém ereto, mesmo que por dentro ainda tremendo, está enviando uma mensagem silenciosa à sua alma. Ainda não venci, mas também não caí. A serenidade nasce desse equilíbrio entre firmeza e gentileza, entre a força que sustenta e o silêncio que escuta. E é desse ponto, dessa presença consciente, que surge o próximo passo da jornada: treinar a mente para manter o foco no que realmente importa. A postura firme e a respiração consciente te colocam no presente, mas o verdadeiro domínio começa no que você escolhe pensar. Porque a mente, assim como o corpo, enfraquece quando não é treinada. E fortalecer o pensamento é o exercício mais silencioso e o mais transformador. Os estoicos comparavam a mente a um guerreiro. Só a prática constante o mantém preparado para a batalha interior. Epicteto dizia que nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. Dominar a mente não é calar os pensamentos, mas ensiná-los a servir ao que importa. Pense em quantas vezes você acredita em cada história que sua cabeça conta. Isso vai dar errado. Eu não sou bom o bastante. Vai ser como da última vez. Essas frases se repetem até virarem verdade, mas são apenas ecos de um padrão mental que pode ser reescrito. Treinar a mente é isso. Perceber o instante em que o pensamento negativo aparece e não alimentá-lo. A ansiedade precisa de combustível, e o combustível dela é a repetição inconsciente. O método estoico é simples, mas exige presença, observar, questionar, substituir. Primeiro, observe o pensamento com calma, sem se identificar com ele. Depois, questione se ele é um fato ou apenas um medo disfarçado. Por fim, substitua-o por uma resposta sábia e ativa. Não é otimismo ingênuo, é direção racional. Exemplo: o pensamento "não vou conseguir" pode virar "ainda não sei, mas posso aprender". Parece pequeno, mas essa mudança altera toda a rota interna. É o mesmo que ajustar o leme de um navio em 1 grau. No início, quase imperceptível. Depois, uma mudança de continente. A mente precisa ser lembrada todos os dias do que realmente importa. Marco Aurélio escrevia em seu diário antes de dormir, não para se vangloriar, mas para treinar o foco.
reafirmar suas escolhas, corrigir desvios, reforçar o que desejava manter. Era uma forma de não deixar o acaso comandar seu destino. Você pode fazer o mesmo. Tire alguns minutos pela manhã ou à noite. Escolha uma frase guia, algo que traga você de volta ao centro. Pode ser: hoje decido agir com calma. Ou: nada externo pode roubar o que eu controlo dentro. Repetir é reprogramar. E reprogramar é libertar-se. A mente não se fortalece no conforto, mas no instante em que surge o caos, quando o velho padrão tenta dominar. É ali que o treino acontece. E cada vez que você escolhe não reagir, está moldando uma mente mais disciplinada e serena. Aos poucos, os pensamentos deixam de ser tempestades e passam a ser nuvens em movimento, visíveis, mas passageiras. E é nesse estado de clareza que o estoico encontra o seu verdadeiro poder, a capacidade de permanecer firme por dentro, mesmo quando tudo muda por fora. Mas há algo mais profundo que molda essa força mental, algo que vem do ambiente ao redor e que, sem perceber, pode estar sabotando todo o seu progresso. É sobre isso que precisamos falar agora. Você pode treinar a mente, disciplinar o corpo e organizar seus pensamentos. Mas, se o ambiente ao seu redor continuar poluído de ruído, o caos sempre encontrará um jeito de voltar. Porque o lugar onde você vive, o que você escuta e as pessoas com quem convive, tudo isso molda silenciosamente o que você pensa. Sêneca dizia que o espírito se adapta ao clima do que o cerca. E ele tinha razão. Um espaço desordenado gera confusão interna. Pessoas negativas drenam energia. Palavras impacientes despertam ansiedade. O ambiente é o solo onde sua serenidade tenta crescer. E se o solo é tóxico, até a mente mais forte começa a adoecer. Pense em quantas vezes você acordou em paz, mas bastou abrir o celular para sentir o mundo desabar. Notícias carregadas, comparações, urgências. O ambiente mental digital é o novo campo de batalha. E muitas vezes o inimigo não é externo, é o excesso. Os estoicos, mesmo cercados de ruído político e caos social, cultivavam o hábito do isolamento consciente, não para fugir do mundo, mas para restaurar o foco. Marco Aurélio escrevia: vá para dentro de ti mesmo, há uma fonte de bem que nunca seca, se não a deixares secar. Essa fonte é a mente limpa, e para mantê-la viva é preciso protegê-la. Você não pode controlar todas as pessoas que cruzam seu caminho, mas pode escolher quem permanece. Não pode filtrar o mundo, mas pode decidir o que consome. Essas escolhas, repetidas, transformam o ambiente em um templo, um lugar onde o caos não dita mais as regras. Experimente algo simples. Durante um dia, observe o que te eleva e o que te esgota. Quem te faz pensar melhor e quem te arrasta para a distração. Quais sons, imagens ou palavras te trazem calma e quais alimentam o medo. A partir dessa consciência, comece a ajustar o cenário da sua vida como quem rearruma o próprio jardim. Retire o que não floresce, mantenha o que inspira, crie espaço para o silêncio. O silêncio é mais do que ausência de som, é presença de si. É nele que o pensamento se reorganiza e o coração encontra ritmo. E quando o ambiente favorece essa quietude, a mente volta a respirar. Muitos buscam a paz como se fosse um lugar distante, mas ela começa em detalhes. Uma mesa limpa, uma conversa honesta, um tempo sem telas, uma respiração profunda. Cada um desses gestos é uma forma de dizer ao cérebro: aqui é seguro. E segurança é o terreno onde nasce a lucidez. O ambiente é a extensão da alma. Cuidar dele é cuidar do que te habita, porque o que te cerca te influencia, e o que te influencia te transforma. Mas há um espaço ainda mais sutil que precisa ser protegido. Um território que ninguém vê, mas que define o rumo de toda a jornada, o seu diálogo interno. Você pode limpar sua mente, alinhar o corpo e proteger o ambiente,
Mas ainda há um inimigo mais íntimo, um que fala com a sua própria voz. Ele surge nas pausas, nas horas silenciosas, quando tudo parece calmo, mas uma frase sussurra por dentro: você não vai conseguir. Não é suficiente. Vai dar errado de novo. Essa voz é sutil, não grita, não ameaça. Ela convence, e o mais perigoso é que você acredita nela. O diálogo interno é o campo de batalha invisível, onde muitos perdem a paz antes mesmo de agir. Os estoicos sabiam disso e por isso repetiam: não somos perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que formamos sobre elas. Epicteto não falava sobre o mundo exterior, falava sobre o que acontece aqui dentro, nas conversas que ninguém ouve. O primeiro passo para mudar o diálogo interno não é calá-lo, mas ouvi-lo com clareza. Observar o tom das palavras que você usa consigo mesmo. Você se trata como trataria um amigo em dificuldade? Ou fala consigo como um inimigo impaciente? A mente aprende por repetição. Cada palavra repetida se torna uma crença, e cada crença cria uma lente pela qual você enxerga a vida. Por isso, quando a voz interior é dura, o mundo inteiro parece hostil. Mas quando ela se torna justa, firme e compassiva, até o caos ganha sentido. Sêneca dizia que o homem se torna aquilo que pensa constantemente. E é por isso que mudar o diálogo interno é mais do que um exercício mental. É um ato de reconstrução espiritual. Você está reeducando a voz que define quem você é. Comece trocando julgamentos por compreensão. Em vez de dizer fracassei de novo, diga aprendi mais uma forma que não funciona. Em vez de nunca vou mudar, diga estou em processo de mudança. A diferença parece mínima, mas o impacto é profundo. A primeira frase te prende, a segunda te liberta. Os estoicos não defendiam o pensamento positivo superficial. Eles falavam sobre pensamento lúcido, aquele que reconhece a dor, mas não se entrega a ela. Pensar com clareza é escolher as palavras certas dentro da própria cabeça. É construir uma voz que te guia em vez de te punir. Faça um exercício agora. Feche os olhos e imagine sua mente como uma sala. Dentro dela, há duas vozes. Uma repete tudo o que você teme. A outra observa em silêncio, firme e paciente. Qual das duas você quer alimentar? A serenidade começa no instante em que você deixa de discutir com a mente e começa a dialogar com ela. E esse diálogo, quando guiado pela razão e pela compaixão, se transforma em força. Mas há uma lição ainda mais desafiadora, que os antigos consideravam o verdadeiro teste da sabedoria. Como lidar com aquilo que está completamente fora do seu controle. Há um limite invisível entre o que você pode controlar e o que jamais poderá tocar. E é justamente nesse espaço que nasce a ansiedade. Porque a mente tenta agarrar o vento, e o vento nunca se deixa prender. Você já percebeu quantas horas da sua vida são gastas pensando no que está fora do seu alcance? O que os outros pensam, o que o futuro reserva, o que poderia ter sido diferente. Essas são as correntes mais sutis da mente. Não se veem, mas aprisionam. Marco Aurélio, um homem que governava impérios e enfrentava guerras, escreveu em seu diário algo simples e eterno. Existe apenas uma coisa que depende de ti: o teu juízo. Essa frase é a essência do estoicismo. Tudo o mais, o tempo, as pessoas, o destino, está além do teu comando. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Separar o que está em nossas mãos daquilo que não está. E viver de acordo com essa distinção é um dos maiores atos de liberdade interior. Você não controla as ondas, mas controla o leme. Não. Controla o vento, mas decide para onde apontam as velas. A serenidade nasce quando você deixa de lutar contra o que não pode mudar e começa a agir sobre o que pode transformar. Pense em quantas vezes uma expectativa te feriu mais do que a realidade.
Esperar que alguém haja como você agiria. Esperar que o resultado venha no seu tempo. Esperar que o mundo entenda o que você sente. A frustração não está no evento. Está no apego àquilo que nunca esteve nas suas mãos. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele tinha razão. Grande parte da dor vem do hábito de resistir ao inevitável. Mas a aceitação não é resignação, é sabedoria. Aceitar não é desistir. É reconhecer o limite do seu poder e agir com calma dentro dele. Quando você entende essa fronteira, algo muda. A mente deixa de desperdiçar energia em batalhas inúteis e começa a investir naquilo que realmente importa. O próprio caráter, a disciplina, as escolhas diárias. O controle verdadeiro não está em dominar o mundo, mas em dominar a resposta que você dá a ele. Faça uma pausa e olhe para o que te preocupa agora. Dessa lista, o que depende exclusivamente de você. Se puder agir, haja. Se não puder, solte. Soltar também é um ato de força. Essa é a coragem serena do estoico. Não lutar contra a maré, mas aprender a navegar nela. E é nesse equilíbrio entre ação e aceitação que surge algo mais profundo, a gratidão. Porque só quando você para de resistir ao que falta, começa a enxergar tudo o que já tem. Quando você aprende a soltar o que não pode controlar, algo silencioso começa a mudar dentro de você. O olhar. Não o olhar físico, mas aquele que enxerga o mundo por dentro. Porque nada ao seu redor precisa mudar para que a sua percepção mude. E essa é uma das maiores verdades estoicas. A mente ansiosa costuma buscar o que falta. Ela mede o tempo pelo que ainda não conquistou. Compara-se com quem está à frente e se perde tentando prever o que virá. Mas quando você volta o olhar para o que já existe, a realidade deixa de ser uma ameaça e se torna um campo de aprendizado. Sêneca dizia que nenhum homem é infeliz por causa do que não tem, mas por causa do que não sabe apreciar. A gratidão, na filosofia estoica, não é uma emoção passageira. É uma forma de sabedoria. É o ato consciente de reconhecer o que está ao alcance agora, mesmo em meio à dor, e entender que a vida, como o fogo, também ilumina enquanto queima. Pense em como a mente se comporta quando está em gratidão. Ela desacelera, ela observa em vez de exigir. Ela entende que cada pequena coisa é parte do todo, até o desconforto, até o atraso, até a incerteza. Tudo ganha um sentido novo quando o foco sai da falta e volta-se para o presente. Os estoicos praticavam esse olhar diariamente. Marco Aurélio, em seus escritos, costumava agradecer pelas coisas mais simples: o nascer do sol, a existência da razão, o aprendizado que vinha com a dificuldade. Ele sabia que o hábito de agradecer protege a mente do veneno da reclamação. Você também pode treinar esse olhar. Não é preciso esperar momentos extraordinários. Basta encontrar o extraordinário dentro do comum. O cheiro do café, o silêncio entre duas tarefas, o descanso depois de um dia intenso. Tudo isso pode ser um lembrete de que a vida está acontecendo agora. Quando você se acostuma a enxergar o que tem, começa a perceber que muito do que te tirava a paz vinha apenas da comparação. Comparar é esquecer o próprio caminho. E esquecer o próprio caminho é o primeiro passo para se perder. A gratidão não apaga o sofrimento, mas muda o seu peso. Ela transforma a dor em lição e a espera em preparo. É o olhar que decide se uma pedra é obstáculo ou degrau. Faça um pequeno exercício. Ao final do dia, antes de dormir, diga mentalmente 3 coisas pelas quais é grato. Não importa o tamanho. Pode ser por ter suportado um dia difícil, por ter aprendido algo novo ou simplesmente por estar respirando. Esse gesto simples é um treino de percepção, um lembrete de que mesmo quando o mundo parece caótico, há sempre algo estável dentro de você. E é dessa estabilidade que nasce o próximo aprendizado.
a arte de permanecer em paz, mesmo quando a vida parece testar a sua paciência. A gratidão abre os olhos para o presente, mas é a paciência que permite permanecer nele. E poucas virtudes são tão desafiadoras quanto essa. Porque a mente ansiosa quer resultados imediatos, respostas rápidas, soluções instantâneas. Ela confunde movimento com progresso, barulho com propósito. Mas a paciência estoica não é passividade. É ação controlada no tempo certo. É a arte de agir com intenção, mesmo quando nada parece acontecer. Marco Aurélio dizia que a natureza não se apressa e ainda assim tudo é feito. Essa frase guarda um poder silencioso, o de lembrar que o tempo não é inimigo, mas aliado do amadurecimento. A ansiedade, por outro lado, é o impulso de querer colher antes de semear. É o medo de que a espera signifique perda. Mas, para o estoico, esperar também é agir, porque a espera disciplinada é uma forma de fortalecer a mente. Cada instante de impaciência é um convite à observação. O que em mim está com pressa? O que estou tentando controlar que não depende de mim? Essas perguntas desarmam o impulso e devolvem o foco ao presente. O estoico não foge do tempo. Ele o habita. Sabe que cada ciclo tem sua função e que a pressa apenas o afasta da clareza. Pense em uma semente. Ela não luta contra a terra. Não exige que o sol apareça antes da hora. Ela apenas se mantém firme no escuro, confiando no processo invisível. E é assim também com o ser humano. Há momentos em que o crescimento acontece em silêncio, onde nada parece mudar, mas algo essencial está sendo formado por dentro. Sêneca chamava isso de o intervalo da virtude, o período em que o sofrimento e a dúvida não são castigos, mas parte do aprendizado. Ele escrevia que ninguém se torna sábio por acaso, e tinha razão. A sabedoria é um produto da paciência com a própria alma. Nos dias de impaciência, respire fundo e lembre-se, cada coisa tem o seu ritmo. Nem a dor, nem a cura, nem o sucesso obedecem à pressa da mente. A serenidade nasce quando você para de exigir que o tempo corra e aprende a caminhar com ele. Há uma prática estoica para isso: substituir a expectativa pela preparação. Em vez de perguntar quando vai acontecer, pergunte como posso me preparar melhor para quando acontecer. Essa simples mudança de foco tira o poder da ansiedade e devolve controle à razão. Paciência é força disfarçada, é a capacidade de permanecer calmo quando tudo em volta te empurra para reagir. E quem domina esse estado, domina o tempo. Mas há algo que o tempo sempre revela, algo que nenhum estoico ignora: a inevitabilidade da perda. E é nesse encontro com o efêmero que o verdadeiro desapego começa. Nada na vida é totalmente nosso. Nem as pessoas, nem os lugares, nem as certezas. Tudo o que temos é o instante presente e o modo como o habitamos. O resto, em tempo leva. Mas a mente, acostumada a possuir, resiste. Ela se apega ao que já passou, tenta segurar o que está indo, teme o que pode mudar. E é dessa resistência que nasce a dor. A ansiedade muitas vezes não é medo do futuro, mas negação do fim. Os estoicos viam a impermanência como mestra, não como inimiga. Marco Aurélio escreveu: tudo o que amamos é passageiro, mas o amor em si é eterno, porque habita na alma que compreende o fluxo das coisas. Deixar ir não é perder, é reconhecer o movimento natural da vida. O rio não lamenta o que passou, ele segue e, ao seguir, se renova. Pense em quantas vezes você segurou algo que já havia cumprido seu papel. Um relacionamento, um plano, uma versão antiga de si mesmo. Quanto mais tenta segurar, mais pesado fica. E o peso que carrega na mente se transforma em tensão no corpo, em exaustão nos dias, em medo nas noites. O desapego estoico é diferente da indiferença. Ele não rejeita o amor,
o prazer ou os vínculos. Ele apenas reconhece que tudo o que é vivo é mutável. Aceitar isso é libertar-se do desespero de tentar congelar o tempo. Sêneca dizia que a posse é apenas um empréstimo da vida. E se a vida te empresta algo, é para que você aprenda com aquilo, não para que o aprisione. Tudo o que entra na sua história vem com a missão de te transformar um pouco. Depois, segue o seu caminho. Deixar ir é também confiar. Confiar que o que é verdadeiro permanece de outra forma, como aprendizado, memória, essência. O estoico entende que o apego é um tipo de prisão e que a liberdade começa quando o coração aprende a abrir a mão. Exercite isso. Feche os olhos e visualize algo que você está tentando controlar. Uma situação, uma pessoa, um resultado. Agora imagine que isso é uma folha levada pelo vento. Você pode correr atrás, ou pode observar até ela sumir no horizonte. Em ambos os casos, o vento continuará soprando. Soltar não é desistir, é devolver ao fluxo o que nunca te pertenceu totalmente. E quando você faz isso, algo leve se instala dentro de você. A mente respira, o corpo relaxa, o tempo parece desacelerar. O desapego é a ponte entre o que foi e o que pode ser. E é sobre essa ponte que o estoico caminha com serenidade, sem medo de cair, porque aprendeu que nada se perde, apenas se transforma. E é justamente nessa transformação que nasce a próxima virtude, a coragem tranquila de recomeçar. Depois de soltar o que já não pertence, o silêncio que fica pode assustar. É o espaço entre o fim e o novo. Um território incerto, onde a mente tenta entender o que sobrou de si. Mas é justamente nesse vazio que a vida se reorganiza. O recomeço não é um retorno, é um passo à frente com um coração transformado. E, para os estoicos, recomeçar é uma das formas mais puras de coragem. Sêneca dizia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai, mas também lembrava que é possível ajustar o rumo a qualquer momento, desde que a mente esteja disposta a tentar outra vez. Recomeçar exige humildade, porque antes de dar um novo passo, é preciso reconhecer o que falhou. E ao contrário do que muitos pensam, reconhecer não é fraqueza, é lucidez. A lucidez de entender que errar é parte do caminho, mas permanecer paralisado é escolha. Quantas vezes você adiou um novo começo, esperando se sentir pronto? Esperando o medo sumir, o cenário mudar, a confiança voltar. Mas o estoicismo ensina que a ação vem antes da confiança. O movimento cria a coragem, não o contrário. A mente ganha força que pode agir mesmo tremendo. O estoico não busca o recomeço perfeito. Ele apenas começa e, enquanto caminha, vai lapidando o próprio passo. Porque entende que cada tentativa é um treino da alma e que, na verdade, o fracasso não é o oposto do progresso, mas o seu instrumento. Pense em uma estátua sendo esculpida. Cada golpe no mármore parece destruição, até que a forma começa a surgir. Assim é o processo de reconstrução interior. O que dói hoje é o que revela amanhã quem você está se tornando. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se teme o que pode acontecer. E o medo do novo é isso, a prisão da imaginação. A mente cria 1000 cenários de perda e esquecimento, mas esquece de imaginar o que pode nascer quando algo termina. Por isso, o primeiro gesto de coragem é simplesmente dar um passo na direção contrária ao medo. Recomeçar também é confiar no tempo. Saber que há estações para tudo, para o florescer, para o cair e para o germinar de novo. O inverno não é castigo. Preparo. É no frio que as raízes se aprofundam para sustentar o que virá na primavera. Você pode estar no meio desse inverno agora, mas dentro de cada pausa há movimento invisível. Dentro de cada fim, uma semente nova. A coragem estoica não é gritar contra o destino,
mas caminhar junto com ele. E quem aprende a recomeçar, descobre que nunca está começando do zero, está começando de um lugar mais sábio, porque logo adiante, quando o novo caminho se desenha, surge a próxima lição: como manter a serenidade mesmo diante do caos que inevitavelmente retornará. A vida não pede permissão para mudar. Um dia, tudo parece em ordem. No outro, algo inesperado acontece e a mente corre tentando restaurar o controle. É nesses momentos que o aprendizado estoico é realmente posto à prova, porque qualquer um pode parecer calmo quando o mar está quieto, mas a verdadeira serenidade nasce quando o caos retorna, e ainda assim você decide permanecer centrado. Marco Aurélio, escrevendo em meio a guerras e perdas, lembrava-se todos os dias de uma verdade simples: o obstáculo é o caminho. Ele entendia que a paz não é um refúgio fora do caos, mas um estado de consciência dentro dele. A mente ansiosa busca fugir, quer apagar o problema, esconder o desconforto, evitar o incerto, mas o estoico faz o oposto. Ele encara, não porque gosta da dor, mas porque sabe que enfrentá-la é o único caminho para transcender o medo. A serenidade estoica é uma postura ativa. Ela não nega a realidade, observa-a com respira, espera o impulso passar e age com clareza. Nos momentos de confusão, a primeira reação da mente é tentar entender tudo. Mas há coisas que só se revelam quando você para de forçar a explicação e começa a observar o movimento. Assim como a água turva só se acalma quando deixamos de mexer nela. Sêneca dizia que o homem que é mestre de si encontra descanso em qualquer lugar. E esse domínio não é mágica, é treino. Treino para permanecer inteiro, mesmo quando as circunstâncias se fragmentam. Você pode aplicar isso no cotidiano. Quando algo fugir do controle, pause. Observe o corpo, o tom da respiração, o ritmo dos pensamentos. Não reaja de imediato. Respire e pergunte: o que depende de mim agora? Essa pergunta é um escudo. Ela interrompe o ciclo da impulsividade e devolve a clareza. A serenidade é a consequência natural da presença. Quando você está realmente aqui, e não preso ao passado ou projetado no futuro, o caos perde parte do seu poder. O que antes te derrubava, agora apenas balança o chão sob os pés, e você aprende a caminhar mesmo sobre o instável. O estoico não busca eliminar o caos, ele busca dançar com ele, sem perder o compasso. Aceita que a vida é movimento e que o controle absoluto é ilusão. Mas dentro dessa imperfeição encontra liberdade, porque compreender o caos é compreender a si mesmo, as reações, os medos, as resistências. E quando a mente se reconhece, o mundo perde o poder de desordená-la. Há uma calma que não vem do silêncio externo, mas da confiança interna. A certeza de que aconteça o que acontecer, você saberá permanecer em pé. E é dessa confiança silenciosa, desse domínio conquistado dentro da tempestade, que nasce o último e mais elevado ensinamento estoico: a sabedoria de viver em harmonia com o destino. Ao longo desta jornada, caminhamos por mares turbulentos, aprendendo a respirar na tempestade, a soltar o que pesa, a erguer o corpo e, pouco a pouco, a acalmar o pensamento. Não foi uma busca perfeição, mas um processo de transformação. O despertar da razão sobre o impulso, da clareza sobre o caos. Você aprendeu que a mente não é inimiga, mas um território que precisa de cuidado diário. Que o corpo é o primeiro instrumento da presença. Que o ambiente pode ser seu aliado ou seu veneno. E que o silêncio, longe de ser vazio, é o espaço onde a sabedoria floresce. A filosofia estoica nos recorda que a verdadeira liberdade nasce de dentro. Não depende das circunstâncias, das pessoas ou do destino. Depende da forma como decidimos responder ao que acontece. Sêneca dizia:
O homem que domina a si mesmo é mais poderoso do que o que conquista uma cidade. Dominar a mente não é vencer um inimigo, mas compreender um aliado indisciplinado. É ensinar ao pensamento que ele pode ser instrumento de serenidade e não de tormento. E isso não se conquista em um dia. Se constrói em cada escolha consciente. Quando você decide respirar antes de reagir, agradecer antes de reclamar, agir antes de temer. A transformação estoica é silenciosa. Ninguém a vê, mas o mundo a sente. É o olhar calmo diante do imprevisto, a voz serena em meio à confusão, o coração firme quando tudo parece incerto. Por isso, quero te convidar agora a repetir a frase que guiou essa jornada. Hoje transformo minha ansiedade. Sou estoico. Repita-a não como um ritual vazio, mas como um lembrete. Cada vez que você a escreve, reforça um novo caminho neural. Um lembrete de que a calma é uma escolha treinável, não um acaso. Essa repetição é a raiz da disciplina. Pequenas ações que, somadas, moldam uma mente mais lúcida e um coração mais leve. A série termina aqui, mas a sua prática começa agora. A sabedoria estoica não é para ser admirada, é para ser vivida. Nas filas, nos ruídos, nas esperas, nas perdas. É nesses momentos que o treino acontece. E a cada instante de presença, você prova a si mesmo que é possível viver com propósito, serenidade e força interior. Lembre-se, a mente, quando disciplinada, torna-se o seu templo. E dentro desse templo, nada externo pode te derrubar. Se este conteúdo te fortaleceu, continue comigo. Toda semana, um novo exercício estoico para dominar a mente e o coração. Porque o caminho da razão e da calma é infinito, e cada passo consciente já é uma vitória sobre o caos.